principais informações do agreste pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital. Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos mais uma vez, aumenta o volume aqui do meu microfone um pouco e mais uma vez vamos acompanhar e trazer para você aquilo que foi em destaque importante nas últimas 24 horas, os fatos, a repercussão e a pauta política da nossa região do Polo de Confecções, além do noticiário que você precisa acompanhar. Hoje nosso time está completo, Ralf, Luciano Bezerra e Manassés, boa noite. Tá desligado aí seu microfone. Boa noite, Ralf. Boa noite. Tá difícil aqui, viu? Abre aí os microfones todos aí, vamos lá. Oi, agora sim. Boa noite, Ney, boa noite, Manassés. Boa noite especial para Ralf, hoje o aniversariante. Prepararam aqui no estúdio uma câmera diferente, cadeira diferente. Tudo hoje muito especial para Ralf aqui, Manassés. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale do Caparibe, Turitama FM e pelas plataformas digitais. Boa noite a todos os espectadores, a você que está aí pelas rádios, né, nos assistindo no programa Independente. Boa noite a Ney, a Luciano, ao aniversariante da noite, que é o Ralf. Primeiro a dar os parabéns a Ralf fui eu, viu? Porque há uns 15 dias atrás eu já fiz isso, né? Então, há uns 15 dias já? Há uns 15 dias, exatamente. Então, mas já programando? Nesse programa, está gravado, exatamente. Está gravado já? Tá sim. Eu quero fazer uma confissão aqui. Sim. Eu vim hoje porque tinha uma promessa de pizza aí. Foi? Vamos aguardar isso aí. Vamos aguardar. A festa é o dono da festa. Né? Eu quero, só antes de Ralf dar o boa noite dele, eu quero mandar aqui um abraço especial para o meu primo Breno Simões, que ele mandou um recado para mim através de minha irmã, que é ouvinte, espectador assíduo do programa. Não perde, quando ele não consegue assistir, ele assiste a reprise. Vai buscar no YouTube, no Instagram. Mas tem coisa que a gente se surpreende. Tem muita gente que a gente não sabe que acompanha, né? Porque a gente fica muito atento, às vezes, aos números da live, de 300 pessoas e tal. Só que tem muita gente que assiste o programa, e essa é a vantagem da internet, né? Assiste o programa, acompanha o programa ao longo das próximas horas. As lives dos cantores, não fazendo comparação, mas as lives dos cantores, por exemplo, essas lives que entraram na moda, eu não acompanho ao vivo. Eu pego depois a live de Fagner, vou lá depois e assisto. Da mesma forma são os programas do dia a dia, as pessoas costumam realmente acompanhar nas 24 horas posteriores. Então vai aqui o abraço para Breno Simões, filho do meu tio, olha, um abraço para você, para a sua família toda aí. Boa noite Ney, boa noite Luciano, boa noite Manassés, muito obrigado a vocês pelas felicitações. Eu aproveito aqui esse canal para agradecer a todo mundo que durante todo o dia me felicitou. Muito obrigado, recebi toda essa energia positiva, recebi todas as orações de todos vocês e das mais diversas religiões. Estou muito feliz por poder realmente compartilhar com vocês esses momentos, né? A gente que vive um momento tão difícil, cada momento de nossa alegria deve ser computado. Então, muito obrigado a todos vocês que registraram em todas as diversas redes sociais. Grato de todo o meu coração. Pois é. Quantos anos, Ralf? 22. 22. Pois a gente revela 22 que eu o conheço, né? Assim? Ele pinta o cabelo. Não pinto não, cara. O cabelo aqui é bem pretinho e não pinto. Hein? 22. Se eu não me engano é 21. Agora eu vou confirmar com a mamãe.
Vamos lá, porque naquele tempo o pessoal, né, botava uma data no registro, nascia em outra. Já ouvi falar, meus avós diziam meu isso. Pai né, é assim. Negócio Meu pai antecipou meu pai, na verdade... Só como minha avó dizia, só no batistério. Era no batistério, isso era. Ô Manassés, meu pai tinha 14 anos de idade e naquele êxodo urbano, ele fez fizeram um documento dele como se ele tivesse 16 anos para ele poder ir para São Paulo e tentar a vida lá, sair de Poço Fundo e tentar a vida. Essa não é história de Ney, não. Realmente existia uma manipulação ali nos documentos por esses motivos. O outro motivo, Ney, que aparece muito é o seguinte, é o cara que o filho nascia no sítio, na fazenda, e ele ia deixando. Quando ia na cidade, 1 ano, 2 anos depois, era que fazia a lavratura ali do registro da criança. Muito bem, vamos atualizar você daqui a pouquinho em relação aos bastidores da política da nossa região. Tem novidade, inclusive, né? Muita coisa aí sendo conversada e a gente faz essa atualização em alguns instantes. A gente lembra que você pode acompanhar esse programa através do Santa Cruz Online, que no YouTube, pode voltar ali, Elivaldo, passou já dos 13 mil seguidores. Estamos já com 13.100 inscritos no YouTube. YouTube é canal difícil para conseguir seguidores, viu? Mas está lá, Santa Cruz Online batendo aí mais de 13 mil seguidores no YouTube. Facebook já são 130.900 seguidores. Você pode acompanhar esse programa pelas plataformas Facebook e YouTube. Estamos ao vivo também pela página do blog do Ney Lima, Agreste TV e Jardins do Agreste, Rádio Nova FM no Facebook, Estação Notícias para a região de Brejo da Madre de Deus, fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste de Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba. Estamos ao vivo também pela TV Panelas, pela Rede Nordeste de Pernambuco e pela página da Vale FM no Facebook e também ao vivo pelas ondas do rádio através das rádios Toritama FM e Vale FM. Olha, nos últimos dias o Hospital Barão de Lucena, no Recife, teve superlotação de leitos de Covid para crianças. A unidade de saúde é referência no atendimento materno-infantil no estado e tem atendido uma alta demanda de crianças com o novo coronavírus. Na coletiva online, na tarde de hoje, o secretário estadual de saúde, André Longo, se mostrou preocupado com os números, principalmente com o aumento de circulação de crianças. Confira o vídeo. Duas questões são importantes. Nós temos observado uma maior circulação de crianças junto com seus pais, na volta, no plano de convivência. As pessoas têm convivido. Hoje mesmo eu estive no shopping, não vou falar aqui o nome do shopping, mas estive no shopping e você observa que cada vez mais pais, casais, com seus filhos, circulando. Isso faz com que as crianças se exponham mais. A gente vinha observando, até o mês de julho, uma queda expressiva nos casos de doenças respiratórias em crianças, nas nossas emergências. Mas parece que agora, em agosto, nós temos com a maior exposição de crianças, tanto pelo fato dos adultos estarem circulando e voltando para casa, quanto pelo próprio fato das crianças estarem saindo de casa, que há uma maior exposição. Isso pode predispor a uma maior procura dessas crianças nas emergências, e isso parece começar a ser notado mais recentemente no Hospital Barão de Lucena. Nós tivemos alguns registros, isso não vinha acontecendo nos últimos meses. Então a gente está atento a isso e avaliando a possibilidade de ampliação de vagas para crianças com síndrome respiratória aguda grave. Por que esse pronunciamento do secretário de Saúde hoje foi importante? Porque está uma expectativa enorme para voltar às aulas, né? E aí a gente tem essa informação de que há problemas com lotação de atendimento na região metropolitana para crianças. A gente discute esse assunto agora. Ney, o fato que se apresenta agora, esse número de essa superlotação para crianças, ele é um dado preocupante, porque desde o início há sempre essa recomendação de que evitar as crianças terem contato com os avós, terem contato com os idosos. E uma vez que esse novo normal, como a gente acostumou chamar, ele vai voltando, as atividades vão voltando, essa circulação dos pais com as crianças passa a ser meio que natural, Ralf Manassés, porque meio que as pessoas deixam de se policiar, e deixando de policiar com esse contato faz com que a criança ela
esteja suscetível a contrair o vírus e, evidentemente, também levar para um outro grupo aí, que são o grupo dos idosos, são para os avós. Uma coisa que me chama a atenção, Ney, é que quando vai chegando o prazo, né? Eu estava comentando aqui em off com o Luciano, que, salvo engano, em outubro é o prazo da volta às aulas presenciais, mesmo cumprindo todo aquele protocolo, aparece esse dado novo, não é, que pode fazer com que isso seja estendido. Mas eu entendo que se estender de outubro não tem mais sentido ter ano letivo, né? Então, é uma coisa que realmente fica muito em stand-by, a gente esperando para ver se realmente esses dados vão serem suficientes, Luciano, para que suspenda ou prorrogue mais uma vez esse prazo da volta às aulas presenciais. É uma coisa que mexe com a vida de todo mundo. O pior é que essa questão de outubro aí mesmo já está na porta, né? O tempo está passando muito rápido, a gente já está chegando em setembro. E uma outra questão também tem aí, é que, na verdade, na situação em que nós estamos, 2020, do ponto de vista de ser ano letivo, está perdido. Porque nós não estávamos preparados, nem como pais, nem os estudantes, seja o estudante de ensino médio ou de ensino superior, estava preparado para, de repente, Ralf e Luciano, termos aulas online. 100% online. Então, só me permita só acrescentar no seu comentário, nem o da iniciativa pública, nem o da iniciativa privada, né? Ninguém estava, talvez essas universidades que têm esse ensino à distância, de alguma forma, com as aulas televisionadas, deu uma certa, digamos assim, facilitou um pouco a chance desse aluno. Mas no mais, especialmente o ensino fundamental e o ensino médio, essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes ou jovens, vão ter dificuldades. Creio que no ano que vem as escolas vão estar com um conteúdo até um pouco mais reforçado para fazer sempre, Ralf, uma revisão em relação ao conteúdo desse ano de 2020. Porque, na verdade, nós já temos o dado de que as crianças são, na sua grande maioria, assintomáticas, né? E tendo, nesse momento, também uma correria por aquelas que estão com sintomas da Covid e precisando de atendimento hospitalar, muito difícil a gente ter volta às aulas ainda em outubro. Pelo menos é a minha opinião. Você traz um dado interessante, viu, Manassés? Porque se na maioria dos casos as crianças são assintomáticas, quando você vem observar o caso das sintomáticas, é porque realmente, né, já deve estar, os casos das assintomáticas devem estar muito altos. Então, é uma questão muito delicada, muito complexa, essa questão da volta às aulas, né? Existe todo aqueles pormenores que a gente já debateu aqui, por exemplo, da criança ficar no recreio, como é que você delimita uma criança na hora do recreio, né? Como é que você delimita uma criança pequena na sala de aula, por exemplo. Então, além de todas as peculiaridades que o caso exige, ainda mais esse ingrediente aí trazido pelo secretário de Saúde do Estado de Pernambuco. Eu gosto, não sei o que vocês pensam, mas eu gostei do secretário à frente de todo esse processo de pandemia, viu? Eu achei ele um cara muito sereno, muito firme, muito objetivo em todo o seu processo, apesar das queixas, né? As queixas me parecem, de falta de comunicação, me parecem ser muito mais com o próprio governador do que com a Secretaria de Saúde, haja vista algumas decisões. É a caneta, ou a grande maioria das decisões, é a caneta do governador mesmo, quem vai fazer com que elas aconteçam. E eu gostei, Luciano e Manassés, estou gostando da maneira que o Lomba está conduzindo esse nosso barco diante da pandemia. Então, é uma postura muito técnica, né? Mas no contexto geral, isso só confirma que nós vamos estar sossegados mesmo quando essa vacina sair e a gente puder estar imunizando grande parte da população. Eu sempre fico preocupado, sabe, com o seguinte, é a realidade antes da pandemia, que eu já ouvia falar de leitos hospitalares insuficientes, de pessoas morrendo em Pernambuco, em outras cidades, né, em outros estados, por falta de leito na UTI. Mas agora parece que se isso acontece é culpa da Covid-19. Eu tenho muito receio de que esse quadro de falta de leitos em Pernambuco seja comum, não é isso? E aí a gente sofre agora muito mais porque a vida não pode ir voltando pela falta de leitos na UTI. E a falta do leito na UTI decorre do sistema público de saúde e do governo por si só, que nunca foi suficiente nesse atendimento. Esse é um quadro também que às vezes a gente começa a pensar e tenta entender
né? Qual é a verdade afinal disso? Se é a doença ou se esse é o natural da nossa saúde pública em Pernambuco. Eu estava vendo hoje os dados de Recife e, do ponto de vista de leitos hospitalares, eles não estavam colocando se era UTI ou não, mas haviam 106 pacientes de Covid internados em Recife. Mas, segundo os dados, 60% são do interior. Então, assim, a capital, o índice de necessidade, nesse caso, diminuiu. Mas aí já entra o secretário trazendo a questão das crianças, e aí realmente é muito melindroso, porque criança gosta de estar com o avô, gosta de estar com o tio, tem que estar com os pais. Na escola é difícil. Pois é. Encerrando aí o período de férias, muita gente aguardando que nessa entrevista, ou que nessa semana fosse sair aí alguma informação relacionada ao retorno das aulas presenciais, mas o sinal não está sendo bom não. É isso que a gente tem para contar. Fica nebuloso. Fica nebuloso. Se o governo anunciar agora o retorno às aulas, vai estar meio controverso ao que ele mesmo está dizendo hoje, né? O que o secretário mesmo está colocando agora. Intervalo, 30 segundos. Na volta, a gente traz informações sobre reunião que aconteceu entre membros do grupo Taboquinha 1 ou Taboquinha 2. Como é que está essa divisão? Deram nome diferente? Não. A ala do grupo Taboquinha. As alas, né? Alas é ista do grupo Taboquinha, certo? O Ralph Lagos foi o nosso enviado especial, ninguém percebeu, mas ele estava lá. Então daqui a pouquinho a gente traz informações. Só antes de chamar, hoje é meu aniversário, deixa eu chamar o comercial hoje, porque eu gosto, sabe? O presente é esse. É isso. Antes de fizer isso, você está satisfeito. Eu estou satisfeito. Antes dele chamar... O pessoal que está mandando recado aqui na live, não manda mais não, viu? Só essa questão aí mesmo. Esse é o presente do pessoal. Antes de Raul chamar o comercial, uma prima dele aqui, a Joyce Xavier, tá aqui, tá com a sua identidade, e ela tá dizendo que você está batendo na casa dos 40. Tô 40. Então, Joyce Xavier, um abraço, obrigado pela informação. Eu quero também, eu não chamo o comércio ainda, tem uns parabéns do Pastor Mauro. Tem? Tá enviando aqui, tá? Beleza. Para você, ele está nos assistindo agora, um abraço, meu pai, minha mãe, minha irmã que estão aí nos assistindo, eu acho que pelo Face. Se não for pelo Face, Pastor pelo Mauro, estão assistindo. Pastor Mauro, meu querido, o senhor sabe do carinho e a consideração que eu tenho ao senhor. Sempre. Um beijo no seu coração. É muito bom ver o senhor bem. Um beijo, Pastor Mauro. E quem está assistindo também, Ney, a gente é o Iraquitã, lá da Viana e Moura. Está assistindo a gente também. Fala em Viana e Moura, eu lembro da gente faturar. Roda o intervalo aí. Ei, tio, você já conhece os benefícios de realizar o sonho da casa própria com a Viana e Moura? Ainda não? Então eu vou te contar. Parcelas a partir de 350, zero de entrada, bônus Minha Casa Minha Vida, documentação paga pela construtora, infraestrutura pronta, muro, portão e suíte, área para ampliação e garantia de até 5 anos para o seu imóvel. Não esqueça, até 6 meses para pagar a primeira parcela. Fale com a gente, 819-9451-0626. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Olha, Luciano, Manassés, informações dão conta de que ontem à noite, na residência do ex-prefeito e ex-deputado estadual, federal José Augusto Maia, houve uma reunião de alguns membros das pessoas que pactuavam com a pré-candidatura do Elinho Aragão. A reunião teria sido ontem à noite e teria ficado ali, pelo menos, o pontapé inicial para a volta aí dos diálogos com o restante do grupo. As informações nos dão conta de que teria sido admitido o nome do possível pré-candidato, eu acho que essa é a nomenclatura correta, o possível pré-candidato Fábio Aragão, e que esse grupo estaria querendo ser ouvido na composição da chapa, entendendo de que Fábio seria o pré-candidato a cabeça da chapa, o grupo queria ser ouvido na vice, certo? Algumas implicações começaram a percorrer os bastidores, certo? A primeira é que o apontamento desse nome poderia vir com o próprio Elinho Aragão, que foi pré-candidato a prefeito, o advogado Thales Maia, né, ou o Augusto Maia, que ambos são filhos de Zé Augusto. A própria Marília também começa a aparecer nesse cenário. O Marlos me parece que começa a se mobilizar para que o nome da conselheira tutelar Marília comece a aparecer. E, por outro lado, corre a bocas miúdas de que pode sim uma composição, o apontamento do nome do vereador Diomedes Brito para compor essa chapa seria um nome que poderia ser aceito por esse grupo, certo?
Isso é aceito por qual grupo, no caso? O grupo liderado por José Augusto Maia, Elinho Aragão, Ernesto Maia, Marlos. Esse grupo não estaria se reunindo com o deputado Diogo Moraes. Então, só para mim entender, né, Diogo Moraes isolado da questão, pelo que eu estou entendendo agora, esse grupo está, primeiro, tentando decidir entre eles qual seria a indicação para vice, ou eles pretendem apresentar vários nomes e o Fábio Aragão escolher? A informação que me chega é que eles apontariam o nome a vice, mas fazem questão de que o Fábio faça esse processo, encabece esse processo. Eu vendo o programa Rádio Debate hoje, ouvindo o programa Rádio Debate hoje pela manhã, inclusive a brilhante participação do Manassés Simões e do César Melo, já com o Romenick e com o meu amigo Tenório lá, acho que os meninos não atentaram, ou eu vejo diferente deles num aspecto. Quando esse grupo exige que a direção desse processo seja de Fábio e não admitem mais alguém na bancada, acho que 2 deles na bancada disseram que isso se referia ao vereador Carlinhos da Coab. Eu não entendo assim. Eu acho que essa fala se refere ao deputado Diogo Moraes e não ao vereador Carlinhos da Coab. Então, a detrimento de Diogo Moraes, esse grupo passaria a exigir que o Fábio Aragão conduzisse todo esse processo. Começa também, Ney, Luciano, Manassés, a surgir uma série de especulações em torno de uma possível candidatura das esquerdas em Santa Cruz do Capibaribe. O vereador Ernesto Maia parece ser mais irredutivo, uma das pessoas que menos aceitou, ou que não aceitou com tanta facilidade esse apontamento do nome do Fábio. Eu conversei no domingo à noite com o Ernesto, conversei com o Thales Maia, o Thales me parecia muito mais maleável a uma composição como essa do que o Ernesto Maia. Acontece que a probabilidade do PCdoB, que é o partido onde o vereador Ernesto Maia está assentado hoje, poderia compor com o PSL e com o PT em Santa Cruz uma possível candidatura das esquerdas. O fato que me chama a atenção é que parece que dentro desse contexto o nome do vereador Diomedes pode começar a ganhar forças pelo fato de que foi um vereador mais maleável e foi um vereador mais apaziguador durante todo esse processo desgastante que o Grupo Taboquinha vem passando. Mas a ganhar força, Ralf, para figurar em quê? Em vice, numa possível chapa. Em vice. Mas você falou que pode surgir rumores de uma candidatura de esquerda. Isso. Aí seria a prefeito. A prefeito. Embora o PT esteja imbuído nesse grupo de esquerda, mas a cotação do Diomedes é para uma vice. Uma vice na chapa com o PP. Agora, algumas coisas que eu queria entender. Você disse que conversou com o vereador Ernesto Maia. O vereador está irredutivo. E aí ele não está irredutivo, ele me parece né? mais irredutivo, mais resistente. A palavra é irredutivo. Da tranquilidade dos demais, ele é aquele que parece ali mais a resistente. Pessoa mais firme. Agora, já partindo aqui para a opinião de todos, e vamos pegando aí cada ponto dessa questão. Em relação a essa questão da uma possibilidade do Ernesto estar irredutivo, não seria algo estranho? Porque parece que ele vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Aponta-se aí que o PCdoB vai ficar, de fato, com o bloco ali do Fábio Aragão, e seria mais tranquilo para ele dizer, não, isso foi uma decisão do grupo local, né, do que esperar por uma imposição. Está estranho também, né? Eu acho a partir dessa narrativa e brilhante narrativa que o Ralf fez, eu acho que a gente consegue enxergar que o grupo, eu vou chamar aqui o grupo do Zé Augusto e Diogo, né, porque são as principais figuras que estavam apoiando a candidatura de Elinho. Acho que há um avanço, Ralf, significativo, né? Essa abertura para um diálogo e de compor numa possível candidatura do Fábio Aragão me parece um avanço bem significativo. Você trouxe alguns cenários aí e me parece, embora que pedir para que o Fábio fizesse essa condução do processo, não me parece, talvez, e aí eu concordo com você, pelo um incômodo com o vereador Carlinhos da Coab. Mas talvez o fato de que o nome do vereador Carlinhos da Coab ter aparecido para uma possível composição com o Fábio Aragão, por esse ponto, eu acho que sim, deve ter motivado o grupo liderado pelo José Augusto e pelo Diogo Moraes a discutir essa composição. Não está liderando mais, não. Por isso que eu estou chamando, citando ainda o Diogo, porque a gente não ouviu ainda do Diogo Moraes um posicionamento, né?
O que, de certa forma, isso acontecendo, coloca o PSB numa situação muito ruim, Manassés, porque, primeiro, pela situação de que não teve a força, vou usar essa expressão, de lançar uma candidatura própria, né? E aí ter que compor com o PP. E agora, no momento em que se discute uma possível junção, sem a força de que o PSB pudesse também estar compondo aí com o PP nessa narrativa trazida por Ralph, demonstrando o PT com muito mais força de vir para uma composição do que o PSB. E aí você traz um nome interessante, Ralph, que pode ser uma surpresa e seria estratégico, que seria, eu vejo no PT não o nome do Diomedes, mas o da própria Marília Marlos, que faria com que tivesse uma chapa que não chegou nos maiores discussões que nós tivemos aqui, não chegou a ser cogitado uma composição como essa. Agora, Luciano, eu acredito que nesse caso, só entrando nesse assunto que você estava tocando, é que Marília é muito jovem. Então, se por acaso o Fábio assumir a candidatura no lugar do pai, né, que essa é a expectativa, a grande possibilidade, se isso acontecer, ficaria uma chapa muito jovem. Então, talvez isso não se... Muito verde, né, Manassés? Isso, porque Fábio, muito embora já tenha a experiência já de uma coordenação de uma campanha, que ele coordenou a campanha do pai em 2016 e agora estava vindo nessa pré-campanha. Na verdade, Fábio não parou de 16 para cá, né? Porque era o nome natural que se esperava, era o nome de Fernando Aragão. Infelizmente, Deus o chamou. Mas, nesse momento, eu creio... Só o Grupo Taboquinha que conseguiria a façanha de criar um problema desse tamanho por uma candidatura tão natural como era a de Fernanda. Agora que ela já não existe, a gente pode falar abertamente. É tão natural como ela seria. Porque uma candidatura, qualquer canto do mundo, qualquer canto, não é do Brasil, é do mundo, um candidato que perde com menos de 1%, ele é o candidato natural da outra eleição, menos no Grupo Taboquinha. A grande pergunta que fica, tá, Ralph, nesse processo dessa reunião é se o grupo, que é liderado por Zé Augusto, por Elinho, pelo próprio Diomedes também, eu diria que Diomedes foi a voz mais moderada, junto com o Tonho do Pará também, a gente não pode esquecer que foram vozes moderadas dentro do grupo que não apoiava a pré-candidatura de Fernando Aragão. A pergunta que se faz é se hoje o grande grupo também que apoiava o Fernando vai querer ceder às condições que certamente nessa reunião as condições foram colocadas, ou as possibilidades de uma conversa. Então, porque eu coloquei isso hoje pela manhã no Rádio Debate, tem que se ver uma questão aí. É se o Fábio, por acaso, assumir o lugar do pai nessa campanha política e for para a disputa, Fábio está indo para assumir esse lugar apenas nessa campanha ou ele vai assumir esse legado de Fernando Aragão como homem público? Porque se for isso, Fábio se torna mais uma liderança, assumindo todas aquelas, digamos assim, os adjetivos que o pai dele lhe deixou. E nesse sentido a gente sabe, Ralph, que em 2016 nem todo mundo queria Fernando Aragão eleito prefeito. Queria se capitalizar sobre a votação dele, olhando já a eleição de 2018 para negociar deputado federal e deputado estadual. Era uma outra história, mas não estavam interessados em que Fernando Aragão fosse eleito. A grande pergunta hoje que o grupo que estava com o Fernando e hoje está ao lado da família, se pergunta esse grupo está vindo realmente para levar, se por acaso for o Fábio Aragão o candidato, para levá-lo a ser vencedor no pleito, ou apenas para compor o quadro e se capitalizar para 2022? Essa é a pergunta que fica no ar. Há um outro fato, Manassés. Essa reunião aconteceu na casa do Zé Augusto, é isso? E se o Diogo não estiver participando, desse processo, eu acho muito difícil também, pelo histórico de Zé Augusto, pela liderança que ele exerce dentro do grupo, que Zé Augusto abra espaço para que um filho dele não esteja compondo com o Fábio Aragão. E aí, alguns capítulos podem novamente acontecer
serem reprisados no grupo Taboquinha. Mas aí nós vamos saber de Ralf, que estava lá, como foi essa questão do envolvimento da possibilidade, se houve cogitação para o filho de Zé Augusto. Muito bem-vindo nessas reuniões. E você falou, Ralf, de todo mundo, mas não falou do Elinho Aragão. Eu queria que você dissesse qual era o semblante do Elinho Aragão nessa reunião, daqui a pouco, depois do intervalo. Venha participar do concurso Minha Confecção é Fashion. A Nacional Têxtil, a grande parceira do Polo de Confecções do Agreste, convida a sua empresa para um concurso inédito. 15 marcas serão contempladas para realizarem uma produção fotográfica completa, com modelos selecionados pela consagrada agência Amazing Models. Você vai ampliar ainda mais a visibilidade da sua marca, divulgando suas criações com fotos de qualidade profissional. E para participar, a sua confecção não precisa pagar nada. Basta selecionar 3 amostras das suas melhores criações e entregar juntamente com uma ficha de cadastro nas lojas revendedoras da Nacional Têxtil, aqui na região ou na agência Avante Digital, em Santa Cruz do Capibaribe. As inscrições vão até o dia 25 de agosto e o resultado será divulgado no dia 29 de agosto. As 15 marcas vencedoras ganharão uma produção fotográfica de 15 looks cada uma, que serão entregues em um completo lookbook e divulgadas no site bompramim.com.br da Fashion for All. Uma oportunidade sem igual para reforçar a retomada das suas vendas. O concurso Minha Confecção é Fashion, uma iniciativa da Nacional Têxtil. Muito bem, e voltando ao assunto que a gente estava antes, né, sobre essas articulações que estão vendo agora de última hora, muita coisa mudando, como é que está a questão do Elinho? Vai continuar em silêncio assim até o final de 2020 ou vai falar esse ano ainda, Ralf? Ô Ney, eu conversei com o Elinho hoje só a respeito da minha data, do meu aniversário. Ele me mandou uma mensagem me parabenizando e eu respondi, mas nós não conversamos nada a respeito de política, certo? Eu tive uma informação de um vereador de oposição, do grupo, inclusive, que militou com o Elinho até semana passada, na sua pré-candidatura, que o Elinho tinha ficado chateado com me parece, a grosso modo, que Elinho esperava que, se Fábio fosse o candidato a prefeito, naturalmente ele seria o candidato a vice, já que ele pleiteava uma vaga dentro do grupo para ser prefeito. Isso me parece que, pelas lideranças que apoiavam o Elinho, não vai ser esse apontamento. O Elinho vai ter que caminhar com seus pés, haja vista, eu não sei se Luciano e Manassés concordam comigo, mas o Zé Augusto apontaria o Elinho, podendo apontar ou o Thales ou o Augusto Maia. A eleição da Câmara há 2 anos diz que não, mas e o próprio Diogo não teria essa intenção de apontar o Elinho como candidato a vice, nessa pré-candidata a vice. Só que até agora são especulações, porque o Diogo não falou, o Elinho não falou. Esse vereador de oposição, que me disse no domingo à noite que o Elinho estaria chateado com toda essa situação, certo? O Marlos parece que começa a se movimentar em detrimento do nome da Marília, uma coisa extremamente natural, a filha dele, né? E se você pode pensar no nome do filho de Zé Augusto, no nome do filho de Oséias, no nome do filho de Fernando, por que é que não pode pensar no nome da filha de Marlos? Né? Então, dentro desse contexto, é uma coisa extremamente natural. Então, o Elinho estaria ainda em stand-by, mas acredito, Luciano Manassés, e queria ouvir vocês. A partir de agora, não vai ter ninguém carregando ele, não vai ter que andar com as pernas dele para subir nessa montanha. E o problema dessa montanha de candidato a vice aí, viu, Ney, é que ela tem prazo de validade. Informações me dão conta que se o Fábio aceitar, no dia que ele anunciar a pré-candidatura dele, anunciar a pré-candidatura de vice. O Elinho, Ralf, infelizmente, ele tem cometido alguns erros durante esse processo, né? Porque uma das armas que o político tem é a voz, é a comunicação com o seu eleitor. E o Elinho tem demorado muito para se comunicar com o eleitorado. Isso aconteceu quando o nome dele foi ventilado e nós comentamos aqui, outros colegas comentaram em outros programas, que o Elinho deixou que outras pessoas falassem por ele para que depois ele viesse a público dizer e falar da sua possível candidatura.
Então, essa demora do Elinho é muito ruim. Eu enxergo como um erro do Elinho em demorar muito para vir falar com o eleitor, e quando vem é para apagar o fogo que foi aceso. Então, isso dificulta para Elinho, me parece, nas articulações, porque, como você bem falou, Ralf, ele agora tem que caminhar, e nesse jogo, onde cada um está defendendo o seu interesse, eu não acredito que nesse momento vai ter alguém agora que defenda o interesse de Elinho, ou parte dele, uma iniciativa dele de vir comunicar a opinião pública, de sentir a opinião pública como é que ela tem enxergado ele dentro desse processo, porque é preciso compreender também como é que o eleitor que estava decidido a votar com o Fernando, como é que ele enxerga o Elinho dentro desse processo, já que o Elinho chegou a declarar o apoio ao ex-vereador Fernando, depois desistiu, lançou a pré-candidatura, e agora nesse processo, nesse silêncio todo, uma série de ilações elas começam a serem pensadas, né? Uma série de cogitações elas acontecem. É preciso que o Elinho venha a público, fale, comunique, não para falar até de decisões, mas para falar mesmo com o seu eleitor, porque isso é importante dentro desse contexto, dentro de um processo como esse. Um outro ponto que é preciso atentar é que política exige pragmatismo. O tempo na política é algo que é muito essencial na vida, né? O tempo é mais do que dinheiro. Tempo é tudo que nós temos. Se você perder tudo que você conquistou até hoje, você que está aí do outro lado, se você conquistou muita coisa, se você perder tudo hoje, amanhã e com o tempo você pode trabalhar e fazendo o caminho das pedras você pode reconquistar tudo novamente. Agora, tempo é um bem que não há como se trazer de volta se você perdeu. Então, o grande ponto da caminhada de Elinho é que está faltando a Elinho justamente nesses pontos. Por exemplo, a presidência da Câmara, quando o nome dele foi retirado de última hora. Faltou ali um posicionamento de conversar, de ir para as redes sociais, de se colocar como líder do grupo, e que era isso, por exemplo, que Fernando Aragão fazia. Quando o Fernando Aragão, durante muitas vezes, não foram poucas às vezes, se sacrificou, ele ia lá e dizia, olha, é porque eu sou um homem de grupo, estou abrindo aqui. Ele não deixava o tempo passar. E olha que naquela época ainda não tinha a força das redes sociais que nós temos hoje em dia. Vou dizer um outro nome. Dentro do grupo, o próprio grupo Taboquinha, que na época era cabecinha, que foi muito pragmático nisso. Zé Augusto, quando foi vice-prefeito de Aragãozinho. Quem não lembra naquela época que Zé Augusto queria ser o candidato, sucessor de Aragãozinho, no ano de 96? Zé Augusto queria isso. Mas o que aconteceu? A conjuntura não permitia. O grupo já tinha muitas brigas ali naquela época. Então o que aconteceu? Quem era o nome de consenso? O nome de consenso era Padre Bianchi. Quem era o nome que agregava? O nome que agregava era Fernando Aragão. O que foi que Zé Augusto fez? Saiu para vereador, fez uma campanha de vereador agressiva. Na época foi o vereador, em termos de votos proporcionais, o mais votado em Pernambuco. Tem uma votação expressiva. Por quê? Porque ele não perdeu tempo. Em política não se dá para perder tempo. O único caso que se pode, digamos assim, entender a questão da espera é, por exemplo, o caso do Fábio Aragão, que está vivendo a dor da perda do pai. É uma dor imensurável, só Deus para consolar o coração dele, dos irmãos e de Dona Ivone. Nesse caso, todo mundo respeita e espera, mas não sendo casos graves como esse, política exige muito pragmatismo. O grande problema é que, percorrido com essa dor que o Fábio e toda a sua família estão sentindo, bate às portas os prazos convencionais, né, Luciano? E aí as coisas precisam realmente serem resolvidas mesmo em meio a essa dor toda que eles estão passando. O vereador Diomedes Brito, que é do PT, me enviou uma mensagem via WhatsApp agora que diz o seguinte: o PT vai participar do processo com certeza. No decorrer das convenções, o povo vai saber. Um abraço, estou na escuta. Então, o vereador Diomedes Brito deixa claro que vai se movimentar, não é? E aí, quando eu falo que o Elinho vai ter que andar com as suas próprias pernas, porque você repare, se o Marlos apoiava ele numa pré-candidatura de prefeito, agora tem seus interesses próprios. Se o Diomedes Brito apoiava o Elinho na sua pré-candidatura de prefeito, agora tem um interesse difuso também. Como o José Augusto Maia, que tem o interesse de apontar um dos seus 2 filhos, né? E dentro desse contexto eu não consigo enxergar que
o apontamento do Diogo fosse o Elinho. Não, eu até tenho informação de uma aproximação do Diogo aí com um outro vereador, que eu vou procurar saber do deputado amanhã, e qualquer coisa eu posso trazer a informação de uma maneira mais concreta, né? Mas como eu não sou irresponsável, não vou sair soltando palavras ao vento aqui. Mas me parece que tem, a grosso modo, uma aproximação de Diogo com um outro vereador, né? Que não seria o Elinho Aragão. Então o Elinho tem todas as condições de traçar esse seu caminho nessa pré-candidatura à vice, agora com as suas próprias pernas, Ney Lima. Bilu Tetel tá mandando um abraço aqui para você, Ralf felicitando aqui pro seu aniversário. Obrigado, Aparecida Lima também mandando aqui feliz aniversário para você. Vanessa Santos também dizendo assim, Papai do Céu te abençoe, né? Amém, Vanessa. Os recados estão chegando aqui através da nossa live, né? Pessoal que tá acompanhando através do Santa Cruz Online no Facebook. Ralf, para a gente fechando esse assunto, só entender, você falou que foi um ponto que chamou a atenção, que você entende que a objeção em relação à condução, né, seria para que o Diogo Moraes não conduzisse, ou seja, ele não indicasse uma vice caso houvesse essa junção com o Fábio Aragão. Por que desse pensamento? Está havendo um pré-rompimento, um descolamento com o Diogo Moraes já desse grupo? Na verdade, Ney, a aliança Maia Moraes, ela tem prazo de validade bem próximo. E já venceu? Eu acho que está vencendo. Se não venceu, está para vencer. Certo? Pelo seguinte, Luciano Manassés, o José Augusto Maia, na última entrevista que ele deu a nós 4 aqui nesse estúdio... A última foi a primeira, aquela lá atrás, Isso, né? lá atrás. Você nunca mais chamou ele, rapaz. Ele ficou com raiva de mim, pensando que é eu, ó. É você aí que não chama o cara. Você recebeu parabéns... Ralf recebeu parabéns de Augusto hoje por procuração. Mas, ô Manassés, o que acontece? Se o Zé Augusto tem dificuldade de que no dia dessa entrevista eu ofereci a Câmara a ele para ele ratificar que apoiaria o deputado Diogo Moraes em 2022. Ele hesitou dessa afirmativa. Então você já percebe que tem uma junção com prazo de validade, certo? E definido esse prazo de validade. Não deve passar dessa eleição. Acontece que os desencontros, que são muitos dentro desse grupo denominado Taboquinha, estão fazendo com que essas coisas se antecipem ainda mais. Repare, a reunião ontem com todo o grupo que era encabeçado pelo Diogo Moraes foi na casa de Zé Augusto. Diogo participou? Não. Teve ligação para o Diogo? Não. Teve ligação de Diogo para alguém? Não. Então tudo isso aponta para que a afirmativa, se verdadeira, de querer que o Fábio conduza esse processo, e uma pessoa muito ligada a Zé Augusto me falou, viu, Ney, no domingo, essa frase. Ele deve conduzir inclusive ele deve conduzir o processo. Me faz acreditar que realmente deve ter sido debatido isso dentro dessa reunião ontem. E acontece que Carlinho não está dirigindo processo nenhum, não lidera processo nenhum. Quem está liderando e dirigindo o processo é Diogo. Então, por isso que eu indico que essa negativa de que outras pessoas continuem dirigindo o processo é muito mais com o Diogo do que com qualquer outra pessoa. Então, eu não sei o que é que o Luciano e o Manassés pensam, queria ouvir eles dois ainda, se tivesse tempo, a respeito desse ponto específico. Todo mundo sabe que a junção de Diogo e Zé Augusto é muito mais pela uma conveniência de que um acreditar no outro. Isso é fato. Roubando as palavras aqui do prefeito Edson Vieira, né? É claro e evidentemente que é uma questão muito mais de conveniência do que um acreditar que o outro possa militar de lado deles. Então, essa é a minha visão. É claro e evidentemente que a gente vai para o intervalo e na volta os meninos comentam sobre esse assunto. Jéssica Cavalcante mandando um abraço também para Ralf aqui, desejando feliz aniversário. Beijo bem grande, minha querida amiga. Maxwell, vulgo Cleaver, tá mandando um abraço também aqui. Grande Suel. Ele volta estar rindo ali, ele conhece a história. Abraço, mandando um abraço aqui também para o Ralf aqui, desejando feliz aniversário. Vou para um intervalo rapidinho e a gente volta.
Já pensou sofrer com internet lenta nessa quarentena? Ninguém quer, né? Com a fibra óptica da Rede.com, você pode vender pelas redes sociais, ver lives, ouvir música e se informar. Descubra o pacote ideal para você. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 81997391023. Não sofra com internet lenta nessa quarentena. Rede.com Telecom, você digital. De volta, então, Luciano Bezerra teve que correr, né? Daqui a pouco a gente fala o motivo, mas trazendo agora essa questão que Ralf colocou, né? Em relação aí a um possível vencimento, descolamento entre os Moraes e o Diogo Moraes, Manassés. A questão é a liquidez das relações políticas hoje. Elas são líquidas. Eu não entendo, não. A solidez, por exemplo... As relações políticas são extensas. Vou dar um exemplo para você. Zil de Moraes e Mendonça, por exemplo. Não. Se é exceção, a regra é outra. Eu ia dizer. E vai estar tendo problema também já, viu? Já começou com problema. Zil de Mendonça? Não entre o Zil de Mendonça, mas entre o DEM. Dentro do DEM. Se Zil de Mendonça romper, eu desisto de acompanhar a política. Mas o Manassés... Pode estar o quadro todo mundo aqui enquanto... O Manassés faz uma leitura que eu queria ouvir ele realmente, porque é uma leitura muito interessante. É líquido, né? O Zygmunt Bauman talvez escreveria muito bem, viu, Manassés? Como? Zygmunt Bauman talvez escreveria muito bem sobre sociedade líquida. A sociedade líquida, né? O amor líquido. Então, essa relação política realmente no Brasil... é líquida, né? Você percebe, o cara que disse que assinava um cheque em branco para o Lula, hoje é o maior fiel escudeiro do Bolsonaro, né? Então, por aí você vai tirando. Então, você tem aí essa questão da ausência da consistência. E entra a questão da conveniência. A gente sabe que política tem conveniência, tem, mas não é só conveniência. Se eu não me engano, era Zé Mendonça que dizia que político tem que ter lado, mas também tem que ter aliado. Você não pode só ter lado. E a aliança se constrói com o tempo. Você não pode estar indo e vindo nas alianças políticas. E aí demonstra-se o seguinte, que no caso, Ralf, do Carlinhos da Coab, eu entendo que o fato de Carlinhos, eu lembro desde dezembro do ano passado, eu sempre via muito o Carlinhos colado no Fernando. Sempre. Então, talvez o receio seja justamente de depois que apareceu essa foto do Fábio, que é uma foto antiga, lógico, do Fábio com o Carlinhos juntos, eles disseram, peraí, talvez seja ele que seja o nome da vez, até porque o Carlinhos é um nome muito falado no meu taboquinho, digamos assim, a voz mais expressiva de ser oposição, bate o tempo todo, então isso chama a atenção. Talvez tenha sido nesse sentido. Agora, lógico que quem vinha conduzindo sempre o processo das conversas era Diogo. E aí mostra realmente que toda essa articulação era muito líquida, está se dissolvendo de uma forma que, numa reunião importante como essa, que foi uma reunião importante, ninguém pode negar as lideranças que estavam presentes, vereadores presentes, o ex-prefeito Zé Augusto presente, mas a ausência de Diogo, que é deputado estadual, que é presidente municipal do PSB, demonstra a liquidez, ou seja, a ausência de consistência nessa composição. Ralf falou algo interessante. Essa 2022, e por isso que essa união Maia Moraes realmente, Ralf, ela tem prazo de validade, porque em 2022 eu não vejo que cabe no mesmo espaço o Diogo e o José Augusto Maia, e quando eu cito José Augusto, com os seus filhos, porque com certeza ambos estarão numa disputa aí para uma vaga na Alep. Um outro ponto da tua fala, Ralf, que me chama a atenção é quando você diz que nessa reunião eles estão dispostos a deixar com que o Fábio conduza esse processo. E aí, será que é com a liberdade que precisa para a condução desse processo? Porque se de fato essa liberdade for dada ao Fábio, ela vai estar de escolher dentre aqueles que estão no grupo, hoje que apoiava o Elinho Aragão, até mesmo o Fábio escolher ou manter um nome, como vinha sendo trabalhado, o nome do Flávio Pontes. Então, resta saber nos próximos dias se essa condução vai ser uma condução de plena liberdade ou vai ser uma condução mitigada de modo que possa acomodar o grupo do Diogo, o grupo do Zé Augusto, que vinha apoiando a candidatura do Eninho. Ney, me permita aqui os meus parabéns internacional, viu? Meu amigo, meu irmão Paulinho, tá lá no Canadá assistindo a gente e mandando os parabéns aqui. Qual Paulinho?
Paulinho, sobrinho de Mano, advogado. Certo. Mano, advogado, tá morando no Canadá, foi passar uma temporada lá no Canadá. Esse cara é um cara espetacular. Deus te abençoe. Você faz falta aqui, viu? Um beijo. Um abraço então pela audiência aí internacional. Muito obrigado. Bom, vou trazer um intervalo rapidinho e a gente traz a última pauta desse programa. Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes Aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sens, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @ViaMotos_. Via Motos, acelerando com você. Olha, tivemos hoje o encerramento da terceira semana de feiras, tivemos ontem, na verdade, né, no Moda Center. Hoje? Teve feira hoje também. Após o retorno da atividade do polo de confecções. Então, essa foi a terceira semana após esse retorno, né, as regras ali que foram colocadas. O Igor Araújo produziu informações, vamos acompanhar. Pois é, o Moda Center seguindo aí para a sua quarta semana de realização da feira, né, de confecções. Muita gente alegre, voltando à economia da nossa cidade, mas acontece que tem uma certa parcela de pessoas ali que não estão seguindo os protocolos que foram estabelecidos pelo governo do estado nesse plano de convivência com a Covid-19. Como, por exemplo, alguns protocolos foram publicados na quarta-feira 12, em uma edição extra do Diário Oficial. Governo do Estado, juntamente de algumas secretarias conjuntas ali secretarias de Governo e Desenvolvimento Econômico do Estado, que estabeleciam aquela edição extra, entre tantos protocolos, um que não está sendo seguido, que é nitidamente percebido aí dentro do Moda Center, que em frente aos boxes e lojas não tivesse expositores, cadeiras e manequins. Isso porque esses objetos, expositores, cadeiras e manequins, atrapalham ali a passagem e a circulação das pessoas, impedindo que haja aquela distância, aquela distância recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Pois bem, infelizmente não está sendo seguido isso, e para falar sobre isso, nós entramos em contato com o Moda Center e solicitamos um vídeo do síndico do Moda Center, José Gomes Filho, seu menininho, falando sobre como foi aí essas 3 semanas de feira e como é que tem sido a aplicação, né? Como é que as pessoas estão reagindo diante a tantos protocolos para que a economia volte a girar. Vamos conferir o que foi que o seu menininho disse. Boa noite aos ouvintes e internautas que nos assistem. Quem vos fala é menininho, estou aqui trazendo uma informação para todos a respeito das nossas feiras. Fizemos a terceira feira esta semana, tivemos ótimos resultados, já houve um aumento gradativo das pessoas que nos procuraram e que fizeram suas compras aqui no Moda Center, bem como tivemos uma melhoria também com relação à mobilidade dentro do próprio Moda Center. Ainda não é o ideal, mas estamos procurando ajustar a cada semana. Foi muito importante a experiência vivida essa semana para que a gente faça mais ajustes para as próximas semanas. E com certeza iremos chegar a uma solução bem melhor para toda essa mobilidade dentro do Moda Center. Gostaria também de informar as pessoas e agradecer a todos aqueles que fizeram cumprir o protocolo do governo do estado com relação à retirada dos manequins e pedir a consciência de todas as outras pessoas que ainda não tiraram para que retire. É muito importante, pois pode ser que por um motivo ou outro venha a haver um aumento nos casos de Covid aqui na nossa cidade e a gente seja obrigado a fechar novamente o Moda Center. E a retirada dos manequins é um fator que foi pedido pelo governo do estado e é muito importante que a gente faça cumprir essa determinação. E que a gente pede a todos a compreensão de alguns transtornos que possa ter acontecido e que cada um possa colaborar para cada vez mais o Moda Center ser o maior e melhor centro atacadista de confecção do Brasil. Então tá aí seu menininho falando sobre como é que foi aí a movimentação, como é que está sendo, né, a aplicação dos protocolos e decretos que foram estabelecidos no governo do estado, nesse plano de convivência com a Covid. Infelizmente é triste saber que algumas pessoas não estão seguindo e a gente aqui aproveita a nossa grande audiência para apelar para o bom senso, para a consciência de todos, que possamos seguir todas as recomendações, porque nós não queremos de forma alguma que Santa Cruz retroceda o processo
e retroceda a etapa e voltemos aí a ter que fechar o Moda Center e passar por outra série de coisas, como o próprio menininho falou aí. A gente espera que todos realmente sigam todas as recomendações que foram estabelecidas pelo governo do estado. Volto contigo no estúdio, Ney. Tá aí a participação do Igor Araújo, ele está aqui, ó, nessa janela aqui atrás, participando conosco desse programa. E a gente vai finalizando por aqui, chegando aqui ao finalzinho, Ralf, até amanhã. Até amanhã, Ney, se Deus quiser. Muito Só obrigado. mandando muita mensagem aqui, pedindo para Rafa apresentar um programa, rapaz. Acho que tem algumas imagens aí de... Venha com essa. Tem aqui, parabenizando, Rafa, né, apresentando as sextas. No fogo cruzado. As sextas. Não, as sextas. Isso é ótimo, era bom. Vamos ver essa possibilidade. Tem algumas fotos aí em homenagem a Ralf hoje, no aniversário. Essa primeira é de Ney nos bastidores, tirando né? Cisco ali do olho, eu não entendi. Não, essa foi na hora da maquiagem. Infelizmente eu não peguei na hora, Ralf. Muita maquiagem. O fotógrafo falou, mas na próxima o fotógrafo... Ou o fotógrafo é ruim, ou essa foto não mostrou nada. Não deu pra pegar a marca da maquiagem. Tá tirando um cisco que tava no olho ali. Na outra imagem, percebe que tá coçando até agora pra o rosto dele tá bem ali, tem uma massa... Não dá pra mostrar o rosto bem. Que a primeira foto é que tá passando blush, né? Eu vou ver se eu faço um cursinho de fotografia e boto uma mensalidade pra Luciano pagar, né? Agora tem um aí que é em homenagem a Ralf hoje, ele tá completando... essa é a dos 20 anos, Ralf. Essa é a dos 20. Então essa... Quanta diferença, né? Rapaz, quanta diferença. 20 anos depois, né? 20 anos depois. Aos 20 anos depois, eu mudou acho que eu mesmo. tinha aí 6 anos. 6. Isso foi na Depol? Foi não? Foi um tempo que eu andava com você. Você é advogado, rapaz. Hoje. Ainda bem que eu não vou pagar por esse podia ser que nesse tempo você tivesse lá por curiosidade. Qual foi o motivo, Ralf? A foto tá condenando alguma coisa, então não, né? Na companhia que eu andava, o policial me levou lá na delegacia e disse, para de andar com ele. Eu quis dizer que nesse tempo você já parecia um advogado para andar na delegacia. Mas eu lembro de onde é essa foto. Essa foto ela foi estreia de um programa... Aparece a parede da delegacia. Programa Opinião, lá nos tempos bem atrás. E Ralf foi preso nessa época também. Qual é a data do seu aniversário, nem? Qual é a data do seu aniversário? 18/11. 18/11 a sua, Luciano? 10 de janeiro. 10 de janeiro, então ainda bem. Eu é que não vou passar por esse vexame. A minha é 29 de dezembro, é feriado, é aniversário da cidade. 10 de janeiro tá todo mundo comemorando. Especial. A gente tá com um formato em vídeo, né? E os programas em vídeo, eles acontecem todos os dias. Inclusive, dia 29 de dezembro desse ano, eu tenho aqui uma sugestão para fazer desde já, que a gente traga o pastor Mauro para ser entrevistado aqui, ele falar sobre a história de Santa Cruz. Muito massa ao lado de Manassés, vai ficar um negócio bacana. Vai ficar bacana mesmo. Exatamente. Deixa eu me agradecer a todos vocês que me felicitaram durante todo o dia, a vocês que na live estão falando, muito obrigado do fundo do meu coração por todos, por carinho de todos. A mãe de Ney também, inclusive, está lá falando, muito obrigado a senhora, que Deus abençoe a minha irmã de fé, que Deus te abençoe sempre, certo? Obrigado a todos, Luciano, Ney. E que você nunca mais tirou uma foto tão triste como aquela. Pois é, Luciano. Deixa eu encerrar também, deixa um pouquinho, porque eu acho que Lordem, aí no meu aniversário eu posso pedir, deixa um pouquinho pra gente conversar aqui, que eu sempre sonhei com isso. Mas, Luciano... Liga aí pra Ari, lá na Vale, que ele vai cortar. Luciano, Ney, Manassés, a parte de brincadeira, muito obrigado a todos vocês. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Você continua aqui no Santa Cruz Online. Amanhã a gente está de volta. Boa noite. Ô, rapaz, na sexta vai ser tão... Aprovado pra sexta. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.